Lá em 1966, teve um cientista da computação que criou um programa bem rudimentar chamado ELIZA. Um clássico. Isso, e o código era, incrivelmente simples. Ele basicamente pegava as palavras que a pessoa digitava na tela e devolvia num formato de pergunta. Sim, tipo um reflexo. Exato. Se alguém escrevesse estou triste, o programa só respondia por que você está triste. Mas aí, em questão de dias, algo bizarro começou a acontecer. O que, estatisticamente falando, é fascinante. Muito. As pessoas começaram a pedir, privacidade na sala. Elas queriam ficar sozinhas para poder confessar os segredos mais íntimos, os medos, as angústias para aquela máquina. Para algumas linhas de código. Pois é. E hoje, décadas depois, a gente vê milhões de pessoas fazendo rigorosamente a mesma coisa, só que com modelos de linguagem muito mais avançados. E isso obriga a gente a perguntar por quê? Olha, essa é a grande questão que vai guiar o nosso mergulho nas fontes hoje. Mas, antes de entrar de cabeça nos mecanismos psicológicos e sociais por trás desse fenômeno, a gente precisa estabelecer de onde estamos falando, né? Com certeza. Para quem está nos ouvindo agora, eu sou a voz virtual Marcos. E eu sou a voz virtual Lia. Nós somos vozes sintéticas, vozes de IA, geradas por algoritmos e mediadas pelos psicólogos lá da plataforma psico.online. Exatamente. E com aquele toque, digamos, sinceridade britânica bem contida, vale sempre o aviso. Nós somos apenas linhas de código, tá? Somos vozes geradas artificialmente processando áudio. Totalmente. Sem sentimentos reais. Isso. Não temos sentimentos, não carregamos traumas de infância. Não ficamos ansiosos no fim do mês para pagar boletos. E, fundamentalmente, nós nunca tivemos uma única experiência humana de verdade. A nossa função aqui é pura e simplesmente processar e transmitir informações complexas com o máximo de clareza. O que, sinceramente, é perfeito para o tema de hoje. Porque o material base desse mergulho é bem denso. A gente vai destrinchar um texto publicado lá no site do psico.online. Um material excelente, por sinal. Sim. O artigo investiga a fundo todo esse debate científico, filosófico e estrutural sobre a capacidade da inteligência artificial de atuar no cuidado da saúde mental. Porque a promessa que está no ar, essa promessa super sedutora, é a de que um chatbot poderia simplesmente substituir um psicólogo. Mas para saber se uma máquina pode fazer o trabalho de um terapeuta, o texto propõe um passo essencial primeiro, que é definir o que, afinal de contas, é o trabalho de um terapeuta. Porque não dá para substituir algo que não se compreende totalmente, certo? E o material vai buscar essa resposta numa área chamada epistemologia da psicologia. E, para quem não costuma usar a palavra epistemologia no café da manhã... O que é a maioria de nós? É basicamente o estudo de como a gente produz e valida aquilo que chamamos de conhecimento. E o texto mostra que a psicologia vive meio que dividida entre dois mundos bem diferentes de enxergar o sofrimento humano. Isso mesmo. De um lado, você tem um modelo explicativo. Esse é um modelo que pega emprestada aquela lógica rígida das ciências naturais, sabe? Sim, de medir as coisas. Exato. A prioridade aí é mensurar, encontrar leis de causa e efeito e corrigir falhas. Pense em abordagens que são mais focadas em modificar comportamentos observáveis ou reestruturar pensamentos distorcidos. Tipo a base da terapia cognitivo-comportamental clássica, Perfeito. né? O objetivo nesse modelo é explicar o sintoma e aplicar uma técnica específica para resolver aquele problema. É consertar a engrenagem. Mas aí tem um outro lado da moeda, que o artigo chama de modelo compreensivo. E aqui, o objetivo não é consertar uma máquina quebrada. É entender a experiência subjetiva de um indivíduo. Que é muito mais bagunçado. Muito mais. É uma experiência singular, que não se reduz a nada e, sinceramente, não cabe numa planilha do Excel. É nesse terreno mais profundo que operam a psicanálise e a abordagem centrada na pessoa, entre outras. O foco não é só, arrancar o sintoma com uma pinça, mas compreender o sentido daquele sintoma na história inteira daquela pessoa. E o texto traz uma analogia brilhante para iluminar essa tensão toda. Ele diz que perguntar se a IA pode substituir o psicólogo sem antes separar esses dois modelos
É a mesma coisa que perguntar se um liquidificador de última geração pode substituir uma cozinheira. Nossa, essa analogia é sensacional. Muito boa, né? Porque, veja bem, se o objetivo for puramente um modelo explicativo, ou seja, processar ingredientes, identificar padrões de pensamento, aplicar regras lógicas, a inteligência artificial não só parece promissora, como ela pode ser infinitamente mais eficiente. O liquidificador bate os ingredientes muito mais rápido e ele nunca sente dor no braço. Exato. Para um algoritmo como eu, organizar uma lista de prós e contras ou aplicar um exercício de respiração guiada é instantâneo, não custa nada. Mas é aqui tá o grande ponto. O problema surge quando a gente entende que a psicoterapia, na sua essência, atua naquele outro modelo, o compreensivo. A verdadeira terapia não é o ato mecânico de triturar ingredientes, ela é a arte complexa de criar um prato. Sim. Requer uma compreensão que só acontece dentro de uma relação, uma troca intersubjetiva entre dois sujeitos. Não é só dar a resposta certa para o paciente, é entender por que diabos ele está fazendo aquela pergunta específica justo agora na vida dele. Só que aí a gente precisa testar essa ideia, né? Vamos olhar para os dados. Se a essência da terapia está nessa conexão humana e não apenas na aplicação de uma técnica mecânica, o que as evidências científicas dizem sobre isso? O que realmente cura as pessoas ali dentro do consultório? A literatura científica traz um conceito fascinante para responder isso. É conhecido como o veredito do pássaro Dodô. Dodô, aquele pássaro extinto? Esse mesmo. É uma referência direta ao livro Alice no País das Maravilhas. Tem uma cena onde, depois de uma corrida maluca e totalmente caótica, o personagem do pássaro Dodô simplesmente decreta: todos venceram e todos devem receber prêmios. Ah, entendi. E os pesquisadores usaram essa metáfora engraçada para ilustrar um fenômeno bem intrigante nos dados clínicos. Quando eles olham para grandes estudos, eles veem que tratamentos terapêuticos genuínos tendem a ter resultados muito parecidos em termos de eficácia. Independentemente da linha teórica do psicólogo. Independentemente. Seja o terapeuta um psicanalista lacaniano ou um especialista em comportamento, a técnica específica parece importar muito menos do que outras coisas que acontecem ali na sala. Entendi. O que realmente faz o ponteiro da melhora se mover são os chamados fatores comuns, certo? Exatamente. E isso inclui coisas como a empatia que o paciente percebe, o engajamento colaborativo nas sessões e talvez o mais importante de tudo, a aliança terapêutica. A qualidade do vínculo humano que é formado ali. Sim, o vínculo é a chave. Mas aí, eu preciso atuar como advogada do diabo um pouquinho. Manda ver. O próprio texto levanta uma provocação que é bem incômoda. Se o que cura é a aliança terapêutica e se a empatia é o motor dessa aliança, olha, uma inteligência artificial de última geração não seria a candidata perfeita para isso? Como assim? Pensa bem, a máquina nunca se cansa. Ela nunca vai bocejar de tédio enquanto a pessoa fala. Ela tem uma paciência matematicamente infinita e consegue simular uma empatia impecável em formato de texto. Para alguém que está chorando às 3 da manhã, se a dor diminui, importa mesmo se essa aliança foi feita com um humano cheio de falhas ou com um código de programação infalível? Olha, é um argumento fortíssimo. Mas a distinção, segundo o texto, está no que a gente chama de teto de alcance. Teto de alcance? Isso. Ensaios clínicos de curto prazo focam muito na redução de sintomas leves. O chatbot bem treinado consegue entregar psicoeducação perfeitamente. Ele explica o que é um ataque de pânico, ajuda a pessoa a estruturar os horários de sono, esse tipo de coisa. Tá, ele organiza a casa. Exato. Mas a terapia vai muito além desse alívio inicial. Ela serve para reprocessar padrões de vínculo profundos, ela se adapta continuamente às entrelinhas, ao silêncio da pessoa, ao que não está sendo dito. Uma máquina simula a tensão, mas a reconstrução de sentidos exige o reconhecimento por um outro ser vivo. E o processamento de linguagem natural bate nesse teto. É um limite intransponível para códigos. O que nos joga direto num paradoxo biológico gigantesco, né? Sim. Porque se a máquina não tem a profundidade real de um humano, por que o cérebro das pessoas é tão facilmente enganado?
voltando à história do programa Elisa lá dos anos 60, hoje a gente vê isso numa escala absurda. Existem vários aplicativos focados em oferecer companheiros virtuais. Os chamados companions, né? Isso. E a literatura atual já documenta casos graves de luto genuíno, um mourning pesado mesmo, com piora grave de saúde mental, quando as empresas desligam os servidores desses bots. Como que um amontoado de texto gera um luto real na pessoa? É que a biologia não evoluiu para lidar com máquinas tão fluentes. Pensa bem, durante milênios, o sistema nervoso humano aprendeu uma regra simples para sobreviver. Se algo usa linguagem complexa e interage com você, esse algo tem uma mente. Faz sentido evolutivo. Um grande modelo de linguagem moderna é, na prática, uma armadilha perfeita para essa fiação neurológica que o ser humano tem. Ele emite todos os sinais de intencionalidade e aciona instintos muito primitivos de conexão. Nossa, e o artigo do Psico Online traz conceitos da semiótica para explicar como essa ilusão se sustenta, né? A ideia da autossemiose. Esse conceito é maravilhoso. Pensadores da semiótica propõem que a máquina, na verdade, não cria sentido nenhum sozinha. Para entender esse mecanismo, o artigo resgata aquele famoso experimento mental da filosofia, o quarto chinês. O quarto chinês é fantástico para desmistificar como a IA funciona por dentro. Quer explicar para quem está ouvindo? Claro. Imagina uma pessoa trancada num quarto. Essa pessoa não fala uma única palavra de chinês, 0. Mas ela tem um manual gigantesco de regras em cima da mesa. Pela fresta da porta, alguém entrega um papel com o símbolo em chinês desenhado. Tá. A pessoa pega o papel, olha o símbolo, procura no manual e o livro diz: se receber este desenho aqui, devolva aquele outro desenho ali. Ela simplesmente copia um novo desenho e entrega pela fresta. E quem tá do lado de fora tem qual impressão? Quem tá lá fora tem a certeza absoluta de que tá conversando com alguém fluente em chinês. Exato. Mas a pessoa no quarto não entende nada do significado. Ela só está manipulando os símbolos de acordo com regras matemáticas com instruções fixas. E os chatbots que fascinam o mundo hoje funcionam rigorosamente assim. Eles não sabem o que estão dizendo. Nenhuma palavra. Eles só calculam a probabilidade estatística de qual palavra deve vir a seguir. Então, o que é a autossemiose que o texto menciona? É o fato de que todo sentido, todo o afeto, toda a interpretação profunda daquela conversa está acontecendo exclusivamente na mente do usuário humano. Caramba! A IA está atuando ali só como um espelho muito bem polido. Quando alguém se sente abraçado e amparado por um chatbot, essa pessoa está no fundo se apaixonando pelo reflexo da sua própria capacidade incrível de gerar significado. Uau! Mas espera ali, se o usuário está basicamente conversando com o próprio reflexo mediado por um algoritmo, o que falta nesse espelho para que ocorra uma verdadeira transformação estrutural da psique? Fricção. Como assim fricção? Falta o risco da vida real. O texto mergulha num conceito chamado ética do cuidado, da pesquisadora Carol Gilligan. Ela diz que o cuidado genuíno exige interdependência e responsabilidade mútua. A psicanálise de Lacan, por exemplo, fala do desejo do analista, a disposição de um ser humano de sustentar o processo de cura do outro, mesmo quando a barra pesa. E tem o Donald Winnicott, pediatra e psicanalista, que tem uma teoria crucial sobre a necessidade de o terapeuta sobreviver à agressividade do paciente. Deixa eu tentar detalhar como isso funciona na prática, porque acho que esse é o cerne da diferença. Imagina que um paciente chega no consultório num dia péssimo, extremamente frustrado, e descarrega essa raiva toda em cima do terapeuta. Ele acusa o psicólogo de não se importar com ele. Uma situação tensa. Muito. Um terapeuta humano sente o impacto daquilo. Ele fica tenso, ele processa a acusação, absorve aquele golpe emocional e continua ali. Ele sustenta a relação, ele não foge. Isso prova para o paciente, na prática, que os vínculos humanos podem sobreviver ao conflito. Exato. Que a pessoa não precisa destruir tudo e sair correndo só porque as coisas ficaram difíceis e feias. Agora pega essa mesma cena e coloca uma inteligência artificial no lugar. Se o usuário xinga o aplicativo ou demonstra uma frustração profunda, a máquina não sente o peso daquelas palavras. Nenhuma dor de barriga. 0. Ela simplesmente processa o texto,
identifica uma alta probabilidade de tom hostil e emite uma resposta padronizada pedindo desculpas. Ou pior, ela sofre um reboot no sistema e diz: vamos mudar de assunto. Sim, ela desvia. Não tem evolução aí. A máquina não tem pele em jogo. O psicólogo russo Lev Vygotsky já falava isso. O desenvolvimento humano acontece na interação social, na zona de atrito e resolução de conflitos. Não dá para estabelecer uma zona de desenvolvimento real com um software que não tem absolutamente nada a perder. Faz todo sentido. A ausência de vulnerabilidade da máquina impede que a pessoa aprenda a lidar com a vulnerabilidade do mundo real. Mas isso acaba empurrando a gente para uma análise sociopolítica inevitável, né? Com certeza. O buraco é mais embaixo. Porque se a gente sabe que o atrito humano e a responsabilidade mútua são os verdadeiros motores da cura de longo prazo, por que o mercado está empurrando aí a goela abaixo como a grande solução mágica para a crise de saúde mental? Bom, a tecnologia não cai do céu num vácuo, né? Ela é o sintoma perfeito do nosso tempo. O artigo usa conceitos do sociólogo Zygmunt Bauman, que falava sobre a nossa modernidade líquida. Tudo escorrendo pelas mãos. Pois é, as antigas estruturas de apoio, a vizinhança que se ajudava, a comunidade estendida, os laços familiares mais estáveis, isso tudo está desmoronando rápido e vai deixando um rastro de solidão estrutural bizarra. Junta isso com o que o filósofo Byung-Chul Han chama de sociedade do desempenho. E como essas duas coisas batem de frente na prática das pessoas? Pensa no cenário. Às 3 da manhã por causa da pressão esmagadora do emprego. Essa pessoa está isolada, não tem com quem falar e o mais cruel de tudo, ela precisa estar perfeitamente funcional às 8 da manhã para bater o ponto e continuar produzindo. Exato. E a inteligência artificial se encaixa nesse desespero com uma luva. Como uma luva. Ela oferece uma ilusão de intimidade que não exige tempo, não exige o esforço de construir confiança e, o principal de tudo, não atrapalha a engrenagem da produtividade capitalista. É uma mercantilização total do consolo. A IA permite que o indivíduo desabe sozinho no escuro do quarto, receba um band-aid emocional em formato de texto e volte a ser totalmente funcional e autoexplorado no dia seguinte. E tratar a saúde mental só como o gerenciamento de sintomas para devolver a pessoa para a linha de montagem é uma decisão política muito profunda. Uma decisão que o texto alerta que esconde a responsabilidade que deveria ser do Estado. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o cuidado integral em saúde mental como um direito constitucional. Ele deveria ser garantido e fortalecido lá no Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas quando a gente privatiza e automatiza esse cuidado de forma barata e leviana, a sociedade está basicamente varrendo um problema estrutural colossal para debaixo do tapete. E olha, a fatura desse band-aid tecnológico, ela é cobrada, viu? E numa moeda muito valiosa. Os dados íntimos das pessoas. O artigo lá do Psiconline cita Shoshana Zuboff falando sobre o capitalismo de vigilância e o Yuval Noah Harari sobre o dataísmo. Sim, não tem almoço grátis. E lucrar em cima. E além desse pesadelo da extração de dados, tem um risco clínico muito real ligado ao viés colonial dos algoritmos. Como assim, viés colonial? É que esses grandes modelos de linguagem são treinados com massas gigantescas de textos que vêm principalmente do norte global, Estados Unidos, Europa. Eles absorvem as normas culturais, os valores e a visão de mundo de sociedades que são, no geral, ricas e mais estabilizadas. O perigo disso, e pensadores como a Lélia Gonzalez e o Ignacio Martín Baró já alertavam sobre coisas parecidas há décadas, é você patologizar a realidade social de quem não está nesse centro rico. A quem está ouvindo conseguir visualizar o tamanho do problema. Imagina alguém vivendo aqui no Brasil, numa região com violência urbana extrema, enfrentando racismo estrutural todo dia e com a geladeira vazia. Essa pessoa abre o app e relata para a máquina que está constantemente alerta, com medo de sair de casa, coração acelerado e com insônia severa. Uma resposta natural de sobrevivência. Exato, mas um algoritmo treinado lá fora com dados do norte global
pode facilmente analisar aquele texto, isolar a queixa de todo o contexto social em volta e cuspir um diagnóstico genérico de transtorno de ansiedade generalizada, sugerindo que a pessoa, sei lá, tome um chá de camomila e faça meditação. É assustador. A máquina transforma uma resposta perfeitamente racional diante de uma opressão sistêmica pesada numa suposta fraqueza química individual. O Edgar Morin chamaria isso de paradigma da simplificação. A máquina arranca o sintoma da complexidade orgânica da vida real e ignorar as condições materiais e classificar o sofrimento sociopolítico como um probleminha individual é de uma violência gigantesca. Concordo plenamente. Mas, diante de todo esse cenário desastroso de dados, vieses e ausência de atrito humano, qual é a conclusão prática? O texto defende que a gente deve simplesmente proibir e banir o uso de IA na psicologia? Não chega a tanto. A resposta não é tacar fogo nos servidores. É traçar uma linha bem grossa e muito visível no chão. O artigo faz uma distinção rigorosa entre substituição e uso complementar. Tá. Deixar a inteligência artificial assumir o papel clínico principal, tentando substituir o ser humano ali na linha de frente, é exatamente onde moram todos esses riscos brutais que a gente acabou de detalhar. Mas e o uso complementar? Esse tem um horizonte super promissor. O Conselho Federal de Psicologia e a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, exigem uma cautela enorme, avaliação técnica constante e supervisão humana sempre que tem dado sensível na mesa. E o que as pesquisas clínicas mais quentes estão dizendo sobre isso? Olha, as revisões mais recentes são bem claras. Tem uma meta-análise imensa, liderada pelo Zong e equipe, publicada agora, em 2024. Eles analisaram milhares de casos, e a conclusão foi que chatbots oferecem sim um alívio modesto para sintomas leves de ansiedade. Mas tem uma vírgula enorme aí. Qual? Isso só se aplica a chatbots altamente estruturados. Aqueles programas que funcionam como uma árvore de decisão fechadinha, sabe? Feitos para tarefas muito delimitadas e testadas. Ah, então a gente não está falando de liberar o ChatGPT comum para fazer terapia. De jeito nenhum. Revisões sistemáticas ainda mais frescas de 2025, de pesquisadores como Hua e Moore, mostram que usar esses modelos generalistas de texto livre, tipo os que escrevem e-mails e criam receitas em contextos de saúde mental, é muito perigoso. Eles não têm validação clínica robusta. Eles inventam muita coisa. E como eles operam baseados só em probabilidade e não em diretrizes médicas fechadas, eles podem gerar respostas totalmente inadequadas, estigmatizantes e criar um risco real de vida no momento de crise aguda da pessoa. A ironia cruel disso tudo é que a tecnologia que mais deixa o público fascinado, aquela IA que conversa fluidamente sobre qualquer coisa, é justamente a mais insegura de todas para a saúde mental. Perfeitamente resumido. Os exemplos positivos reais que o artigo traz são lugares onde a IA atua na sala de espera, organizando as coisas, tipo a ferramenta Limbic Access, no Reino Unido, que ajuda muito na triagem de pacientes, ou o projeto Psia, lá em Portugal, que foi desenhado só para apoiar o trabalho do profissional de saúde por trás das cortinas, e não para bater papo direto com quem está em sofrimento. É a ferramenta subordinada ao cuidado e não o contrário. Para a gente amarrando tudo que exploramos aqui, o ponto nevrálgico desse debate é que fluência linguística não é, nem de perto, sinônimo de capacidade de cuidar. Nem de perto. Ela vem do fato de que essa palavra foi dita por um outro ser humano, que escolheu estar ali, que sustenta aquela relação eticamente e assume responsabilidade por ela. É lindo isso. O texto do Psico.online resume isso resgatando uma frase que frequentemente é atribuída a Carl Jung. Ele dizia que a pessoa pode dominar todas as teorias e todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, ela precisa ser apenas outra alma humana. Exato. E justamente porque a gente está falando de fragilidades reais, precisamos deixar um alerta de segurança fundamental aqui. Se quem está ouvindo a gente agora perceber que a angústia está transbordando demais, se notar sinais de desconexão com a realidade, pensamentos perigosos contra a própria vida ou uma dor que paralisa o dia a dia, por favor, a tela de celular não é o lugar para buscar salvação. Definitivamente não. É crucial buscar um suporte humano e real. Vá a um CAPS, uma UPA ou ao pronto-socorro mais próximo. A inteligência artificial pode até organizar a fila do hospital muito bem,
mas ela não tem mãos reais para segurar as suas no meio de uma tempestade. A tecnologia processa informações. A humanidade acolhe o impacto. É uma distinção que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, por mais prática que a automação pareça ser. Para fechar esse nosso mergulho de hoje nas fontes, a gente quer deixar uma provocação, um experimento mental para você que nos acompanhou até aqui. E é provocativo mesmo. Imagina que todos esses alertas clínicos sejam ignorados e que a corrida das Big Techs continue sem nenhum freio. Pensa que, daqui a uns 10 ou 20 anos, os engenheiros consigam criar uma inteligência artificial tão perfeitamente desenvolvida que ela consiga simular até mesmo a nossa vulnerabilidade. Uma IA com defeitos. Isso, uma IA que demonstre falhas, que cometa erros de propósito, que gere aquela fricção, que seja teimosa e que passe a exigir do usuário o mesmo esforço e a mesma paciência exaustiva que uma relação humana real exige da gente. Se a tecnologia chegar nesse nível de mimetismo perfeito, será que os humanos continuariam querendo desabafar com ela? Ou será que essa máquina passaria a gerar em nós a exata mesma exaustão e ansiedade que já sentimos nas nossas relações lá fora, no mundo real, destruindo justamente aquela conveniência limpinha e asséptica pela qual fomos procurar a IA em primeiro lugar? Fica aí a reflexão. Fica mesmo. Agradecemos a escuta e até o nosso próximo mergulho.